falar sobre ensino remoto mais uma vez. Que basicamente foi isso que nos restou, né? O que nos sobrou até o momento e possivelmente é o que vai sobrar para a gente até o final do ano. Então, apesar da gente estar aí nessa maratona de aulas online, né, de atividades online, de envio de atividades por apostila, cada um se adaptando ao seu meio, cada um se adaptando à sua forma, cada um entendendo os seus contextos, cada um buscando suas soluções, né? Cada secretaria, minha cachorrinha aqui mexendo no celular, vamos ver se ela hoje deixa de gravar. Cada secretaria tendo aí as suas indicações para cada professor, né? Existem as inquietações da classe, que não são poucas, né? Nós somos realmente uma classe que se inquieta, que busca soluções, que quer abraçar o mundo, né? Que tenta resolver problemas que muitas vezes não são, né, da nossa alçada, que tem inquietações, né? Que fica deprimido por conta da falta de uma devolutiva e tudo mais. Então, tudo que a gente sofria nesse ensino presencial se intensifica na educação online quando a gente faz a constatação clara, de que boa parte das famílias não está muito interessada aí na questão da aprendizagem, do desenvolvimento dos filhos deles. O que eu não consigo entender muitas vezes é você ter um professor que fica extremamente chocado com isso, né? Aquela coisa, parece que ainda restava certa esperança, né? De que, olha, agora que no princípio, que estava todo mundo em casa, todo mundo pensou, não, as famílias sempre falaram que a dificuldade em auxiliar os filhos era a falta de tempo. Não temos tempo para isso aqui. Aí, de repente, vem uma pandemia, todo mundo fica preso nas suas casas. Bom dia, Cláudia. Todo mundo fica preso nas suas casas, todo mundo tem 24 horas do dia, isso falando em princípio de pandemia, obviamente não hoje, que está todo mundo se atacando para o mercado de trabalho como se não houvesse amanhã, e gente pedindo para um novo normal que não existe. Então eu vejo o professor chocado com essa ideia de que se os pais estão em casa, agora realmente eles vão cuidar da educação dos filhos deles. Óbvio que a gente não está falando de todos, não estamos generalizando. Mas bom dia, Ingrid. Mas é partir dessa ideia de que o professor ainda é muito crédulo em relação às desculpas que algumas pessoas irresponsáveis dão para abandonar intelectualmente seus filhos. E mais, com essa ideia que a gente tem de que de criar empatia, de que ter empatia, de que se colocar no lugar do outro é você relevar todas as irresponsabilidades e você considerar que aquela pessoa não tem condições de fazer isso ou de fazer aquilo, né? A gente vem com essa ideia de uma empatia geral, onde você precisa entender de um tudo, sabe? Aquela coisa, você precisa entender as implicações da vida de cada um, mas ninguém quer saber de entender pelo que passa a criança nessa casa, onde a questão da educação dela, do desenvolvimento dela, é relegado a um terceiro, quarto, quinto ou sexto plano. Eu sempre falo, a gente tem muita empatia pelo adulto, né? E pouca empatia pela questão da criança, né? Quem é essa criança, com quem ela vive, quem são esses pais que não tinham tempo quando estavam no mercado de trabalho e quem são esses pais que no momento de uma pandemia, que eles estão em casa 24 horas por dia, continuam não tendo tempo para os seus filhos. E basicamente, quem não está conseguindo conciliar o seu trabalho com a questão da educação dos seus filhos, da educação remota dos seus filhos, até onde essa responsabilidade é minha, professora, ou a responsabilidade sua enquanto professor? E por que você tem que se ocupar da responsabilidade do pai e da mãe, quando a sua responsabilidade nesse momento é promover aquilo, né, que é uma recomendação da sua secretaria, é uma recomendação do Conselho Nacional de Educação, né? E aí eu vejo um monte de professor fazendo malabarismo, né, para dar conta de atender os pais da maneira que eles querem ser atendidos, ou não atender esses pais de maneira nenhuma e deixa lá, larga lá, do jeito que tiver, tá bom, tudo bem. E aí a gente vem com essa ideia toda desse conceito de criança que a gente tem. O que é a criança e quem é a criança? A criança, na sociedade brasileira, ela é tida como uma propriedade familiar, né? É alguém, é um serzinho, um vasilhame a ser preenchido com os valores, com as ideias, apenas da família deles, dos pais deles, né? É uma criança que não está no mundo
né? Enquanto ser. Ela está no mundo enquanto, sei lá, extensão do sonho de uma mãe e de um pai. Tanto que você vê tantos jovens entrando no mercado de trabalho sem terem a mínima vocação para aquilo que estão fazendo, porque a carreira foi escolhida pelos próprios pais deles desde a infância. O pai disse: eu quero ter um filho advogado. E colocou o filho para estudar para ser advogado, não levou em consideração as aspirações, os sonhos, as inclinações, as vocações desse filho, né? Então o filho se torna assim uma propriedade da família. A criança, ela não se pertence, a criança é de alguém. De quem é essa pessoa? Essa pessoinha que está aí na sua casa, de quem é ela? Ela é sua? É exclusividade sua, propriedade sua? Né? Ela é propriedade do Estado? Ela é propriedade do governo? Não. Essa criança, ela é um cidadão de direito. Ela é um ser social. É alguém que constrói cultura, que pensa, que interage na sociedade. Né? Não é essa coisa, essa folha em branco para que você escreva o que você quer escrever nela, para que você imprima o que você quer imprimir nela. Então, a criança, ela precisa ter um contato amplo com diversos setores da sociedade, com diversos grupos. Isso a Base Nacional Comum Curricular traz para a gente de uma forma muito clara. A criança, ela precisa ter contato com diversos grupos, né? Com diversas faixas etárias. E não apenas a Base Nacional Comum Curricular. Se a gente for se inteirar de outros estudos, como os estudos de Maria Montessori, você vai perceber que a criança, num grande grupo, ela aprende, e num grande grupo heterogêneo, com crianças de diferentes idades, essa criança também aprende. Só que o nosso sistema educacional sempre organizou da seguinte forma, né? Encerrando em celinhas. Você tem 2 anos, não que isso não seja importante, não que isso não seja o adequado, ok? Vamos só fazer uma análise prévia de que as crianças, elas foram encerradas em pequenas salas. Aqui fica a criança de 3, aqui fica a criança de 4 a 5 anos, aqui fica de 5 e 6, aqui fica de 7, aqui fica de 8. E a gente encerra e separa, né? Vai segregando essas crianças. A gente sempre parte daquela ideia de que, olha, é bom a gente não misturar, porque essa criança vai machucar essa outra criança. A gente não parte do conceito de que a gente pode ensinar a criança de 8 anos que ela né, que a criança de 4 é uma criança diferente, que ela tem que brincar diferente. Então, a gente parte do ponto de ir pelo mais fácil. A sociedade brasileira sempre vai pelo mais fácil, pelo caminho mais fácil. Não é o ideal, é o possível, então façamos o mais fácil. E o mais fácil não é educar uma criança, basicamente, dentro dos princípios que a gente tem, não apenas em questão de valores universais e tudo mais. O mais fácil é adestrar. O mais fácil é cercear a liberdade. O mais fácil é sentar numa cadeira e dizer: faça do jeito que eu estou lhe mandando. Então, a gente não parte realmente de um princípio de educação, onde eu entendo a criança, eu percebo que ela é esse cidadão no mundo, esse cidadão de direito, eu respeito as suas vontades e eu dou liberdade. Óbvio que uma liberdade assistida, uma liberdade dentro de um contexto em que existe um adulto responsável, observando, analisando, fazendo as intervenções quando essas intervenções são necessárias e não dando voz de comando o tempo inteiro. A gente tem essa sociedade brasileira, onde papais e mamães acreditam que eles, que não têm formação em pedagogia, que não têm formação nenhuma na área, eles sabem exatamente aquilo que os filhos deles precisam, porque na época dele era dessa forma. E se na época dele era dessa forma, está certo. E aí a gente vem nessa questão da gente trazer muito essa questão da nossa classe, ela ser bem melindrosa, né? Que você diz, a classe ela sofre muito, a classe ela passa por muitos perrengues, a classe ela é muito isso, é muito aquilo. Ok, aí a gente vem para outro ponto de análise. A sociedade brasileira, ela não julga apenas o professor, né? Ela julga o médico, ela julga o enfermeiro, ela julga o gari, todo mundo é julgado na sociedade. Só que às vezes você recebe isso com intensidade muito menor, porque você fica todos os dias cuidando daquela criança, daquela família, e você tem um contato quase que permanente com as críticas daquelas pessoas. E você tem um contato quase que permanente com a irresponsabilidade daquelas pessoas, né? O médico é diferente. O médico, ele está vendo, agora, nesse momento, os médicos estão passando muito por aquilo que os professores já estão bem acostumados a passar, que é esse julgamento do trabalho deles.
é esse linchamento coletivo por conta dele fazer o trabalho dele da maneira que ele faz. Essa ideia de que a sociedade brasileira tem, de que eu sei o remédio para prescrever. A gente está vendo isso muito agora nesse momento de pandemia, quando a sociedade brasileira anda discutindo e brigando, né, com cientistas, com pessoas da área das áreas médicas, porque eu tomei esse remédio para malária e ele serve. Né? Então, se serve para malária, vai servir para Covid-19, né? Toma chá de boldo que passa. Então, a sociedade brasileira, ela tende a se enfiar na área dos outros para dar pitaco lá, para dizer o que é que o outro tem que fazer. E como o médico não passa por isso todos os dias, talvez o médico não pense que é tão julgado todos os dias. Isso não é uma fala que eu tenho hoje, né? É uma fala que eu já fiz para colegas há muito tempo atrás, né? Julgam o enfermeiro, né? Julgam o atendente que está no posto de saúde, é um julgamento sem fim, não importa. Julgam desde o porteiro da escola, né, até a merendeira, até o professor, todo mundo é julgado como incapaz, como incompetente, como se eles soubessem fazer os nossos trabalhos e fazerem melhor. Mas voltemos aqui à nossa questão educacional. A gente tem as aulas remotas e temos famílias que se negam, nesse momento, a participar disso. Né? Mas não se negam, e a gente fala aqui de educação infantil pública, mas não se negam no sentido de terem que ficar sentados, né, fazendo atividade que é cansativo e tudo mais. Eles não se negam nesse sentido. Eles se negam num sentido que é muito mais perigoso, né? Acho que essa não é nem a palavra. Eles se negam de uma forma que é muito mais nociva para a criança. E o professor ele enxerga isso muito bem no momento que você propõe, sugere uma atividade em que o pai interaja com o filho. Você não está pedindo nada demais. Você não está pedindo para o pai, olha, senta aí e faz 3, 4, 5, 6 tarefas de casa que o seu filho não sabe fazer. Você não está pedindo para o pai passar pelo estresse, né? Você está pedindo, por favor, olha aqui, vem cá comigo. O Conselho Nacional de Educação, no parecer 5 de 2020, ele traz a proposta, né, para o professor, que o professor sugira atividades com base em interações e brincadeiras para que os pais façam em casa. Nós estamos amparados por esse documento, né, que já foi validado pelo MEC e tudo mais. É uma normativa que a gente segue, isso a gente tem que fazer, né? Você querendo participar ou você não querendo participar, tanto faz. Eu tenho que fazer porque essa é a minha profissão. É como alguém que vai repor o estoque do supermercado. Se o gerente, o patrão diz, olha, é dia de repor o estoque do supermercado, ele não quer saber se o cliente vai lá e vai consumir o produto, ele quer saber que o estoque tem que ser reposto, né? Aí o repositor do estoque vai dizer o quê? Olha, acontece aí que, né, não tá vindo ninguém, né, pandemia, não tem essa necessidade de fazer isso agora. Não, ele vai simplesmente ir lá e vai repor o estoque. Então, o professor é esse profissional. Um profissional, funcionário público, que precisa cumprir as normativas, que precisa seguir os documentos, que precisa considerar aquilo que a secretaria está falando para ele. Faça. Ponto. Acabou. Adeus. Chega. Não tem essa ideia de que o pai não quer, de que a mãe não quer, de que fulano não quer, de que ciclano não quer. Se o papai não quer participar, se a mamãe não quer participar, aí é uma questão a ser resolvida já, em algumas cidades inclusive já está sendo feita, pelo Ministério Público. Em que sentido? No sentido de abandono intelectual. Ou seja, você está abandonando intelectualmente seu filho, você está se negando a tirar 10 minutos, 20 minutos do seu dia para interagir e brincar com seu filho. Então, você tem uma criança aí numa situação de vulnerabilidade, né? De um pai que não quer acolher o filho. Qual é o problema? Qual é a problemática tão séria? Eu estou falando aqui de quem segue normativa, eu estou falando aqui de quem segue documento oficial, e eu estou falando aqui de professor que realmente se importa com aquilo que faz. Não estou falando quem está fazendo de qualquer jeito não, tá, gente? Então, vamos deixar isso muito bem claro. Estou falando de professor que segue normativa, tá bem? Então, acontece que tem um pai lá que você sugere uma contação de história, né? O pai faz uma contação de história, escolha o momento, a hora oportuna e apropriada, né? Escolha um espaço acolhedor para que você esteja com seu filho. Pode ser sentado no sofá, mas pode ser deitado na cama, com ele apoiado sobre o seu ombro, né? Conta uma história para ele.
Pode ser uma história de um livro, vocês podem ver essa história no computador se vocês preferirem, mas você também pode falar, né? Você pode inclusive inventar uma história na hora. As crianças adoram a história que o pai inventa, que a mãe inventa do nada. Né? Tudo bem, deita, acolhe. Né? Se for preciso, se você quiser acolher ainda melhor, apaga a luz para que ele tenha só o som da sua voz, né? E o seu acalanto ali, o seu colo, né? O seu carinho. Ponto. Você não precisa de mais nada para isso. Um pai que se nega e uma mãe que se nega a tirar 10 minutos do dia dele ou da noite dele para sentar-se junto com o filho ou para deitar-se junto com o filho, para contar uma história para esse filho, né? E o professor que observe, não, vou ter empatia pelo pai porque ele está cansado. Gente, ok, os pais eles se cansam. Os professores, eles se cansam. Mas se você é profissional professor e de repente, pensa aí bem, você tira todo o seu tempo, todo o seu dia para preparar a aula e você tem uma criança pequena. E você deixa a sua criança pequena lá, por quê? Porque você precisa alimentar, né? Você precisa dar comida, você não precisa dar afeto, precisa dar amor, não precisa estar junto, né? Não precisa acompanhar o desenvolvimento dessa criança. Então essa criança vai ficar lá abandonada, desde que você dê comida, de que você dê água, né, de que você mantenha limpo, tá tudo bem? Não, não tá tudo bem, porque isso não se faz nem dentro de escola, nem dentro de berçário. Você pode trocar uma fralda de uma criança sem fazer um contato visual com essa criança, sem imprimir amor, né, gestos de amor no que você está fazendo, sem olhar no olho, porque tudo isso é extremamente importante para a criança. Então, quando eu vou na escola trocar uma fralda de uma criança, limpar o nariz dessa criança, eu vou com todo carinho, com todo cuidado, com todo afeto. Eu não vou simplesmente no nariz da criança e esfrego um papel como se eu estivesse fazendo nada. Né? Então, preciso tomar cuidado, preciso entender, né, de sérios fatores em relação a como isso pode afetar na saúde da criança. Tem mães, inclusive, que às vezes fica questionando, mas eu mandei a toalhinha para limpar o nariz do meu filho. E elas não conseguem entender que o professor na escola não pode usar a toalhinha, né, por conta de uma questão de higiene. Imagina, você limpa o nariz da criança com aquela toalhinha, né, deixa o germe ali. Aí dali a 5 minutos você limpa de novo com a mesma toalhinha. E assim você vai limpando. Aquilo fica emaranhado de germe. Né? Outra criança pode ter contato. Então, eles não conseguem nem entender que você usar uma toalhinha num espaço coletivo com criança para limpar o nariz do filho dele é ruim. Fica reclamando porque você não usou a toalhinha. Se você, de repente, passa a ficar percebendo, não, vou seguir o que o pai quer, o que a mãe quer, porque o filho é dele. Não funciona assim. O filho não é dele, não é propriedade dele. Como o filho não é do Estado, não é propriedade do Estado. Nós trabalhamos com normativas, nós trabalhamos com teorias, nós trabalhamos com estudo científico. O professor não pode, simplesmente. Eu estou falando de escola pública, viu, meus amores? Porque a escola particular no Brasil sabe como que é. Então, você não pode simplesmente abandonar as teorias, né? Todos os estudos científicos que você tem para seguir aquilo que o papai, que a mamãe está determinando para você que você faça, né? Então, vamos lá, vamos ver os comentários. Deixa eu ver os comentários aqui dos meus colegas. Ingrid, menina, a participação dos pais na escola que trabalho sempre foi péssima. Continua igual ou pior. Eu nem me estresso, eu não vou enlouquecer. E faz, no que você faz, muito bem. Você faz o seu trabalho e se preocupa com a criança. E o que é o melhor para a criança num tempo de pandemia é aquilo que está sugerido no Conselho Nacional de Educação. É o que tem base científica. Se o pai não quer fazer, o pai que não consegue sentar 10 minutos para poder fazer uma atividade de interação com o filho, vai ser um pai que vai conseguir fazer que coisa com o filho dele. Então, a questão de ele observar as ações dele, não de você ficar deprimida observando que ele não está fazendo o que ele deveria fazer. Né? Se o médico ficasse lá, né, encafifado, no consultório dele, pensando que a família que ele acabou de atender não tem as mínimas condições de higiene, não faz questão de limpar o filho direito, que manda essa criança para a escola nas fraldas, esse médico não ia nem viver mais. Né? Se um dentista atendesse você, limpasse o seu dente, cuidasse direitinho, mandasse você para casa e ficasse lá sem dormir, porque você não vai tomar cuidado do seu dente, imagina se ele ia dormir de noite. Aí o professor não dorme de noite porque a família não dá uma devolutiva. Eu precisava de uma devolutiva. Sim, a gente precisa. A gente tem tudo que a gente quer? Não, então a gente faz o possível. Não é o ideal,
mas é o possível. A gente tenta acolher, a gente chama para junto, a gente tenta ensinar, a gente explica da necessidade, a gente tenta, vai tentando, envia as atividades todos os dias, envia os áudios, né? Faz faz a sugestão e a orientação. E o que é que acontece? Os colegas dizem assim, eles visualizam e não respondem. Se eles visualizam e não respondem, eles já estão dizendo, não tenho interesse naquilo que você está propondo. Ponto. Acabou. Registra, olha, essas famílias participaram, essas famílias não participaram. Essas famílias deram devolutiva, essas famílias não deram devolutiva. Ao final, faz o relatório. O relatório está aqui, tal qual aconteceu. E melhor ainda, porque agora está tudo registrado no WhatsApp. Eu tenho que fazer um relatório sobre as atividades remotas, né? O que é que eu posso fazer? Eu posso fazer o relatório daquilo que está ocorrendo, né? Como foi a participação das famílias, de que forma as famílias sinalizaram que a criança participou, porque eu não estou vendo, fazer um relatório da criança é praticamente impossível, né? Com base naquilo que os pais falaram, né? Então, a família do Joãozinho é uma família ativa e participativa nesse processo de aulas remotas, né? Eles acolhem os filhos deles, né? Eles acolhem o Joãozinho, eles aceitam as sugestões das atividades e dão feedback, né? O Joãozinho, de acordo com aquilo que a família está especificando através dos áudios, dos registros, através dos registros em foto, através dos relatos, essa família está sinalizando que o Joãozinho, né, está se adaptando bem a esse período, está interagindo e está brincando, ponto, acabou. Já a família de Mariazinha é uma família que não acolheu as sugestões da escola, né? A gente não sabe em quais condições a Mariazinha está vivendo neste momento. Nós enviamos os áudios, nós enviamos as sugestões, nós enviamos os planejamentos. E o que é que acontece? O pai e a mãe de Mariazinha visualizam, mas não sinalizam de volta, mas não respondem, dando aí a impressão para nós de que eles não aceitam o ensino remoto, não conseguiram se adaptar, né? Uma vez que as propostas estão sendo visualizadas ou eles estão fazendo e não estão dando devolutiva. Nós pedimos a devolutiva, isso é visualizado e não é sinalizado de volta para nós, de modo que não conseguimos, né, identificar se a Mariazinha se adaptou, se a Mariazinha consegue fazer as atividades, como a Mariazinha está, não temos nenhum registro em foto, não temos nenhum registro de desenho de Mariazinha, não temos nada. Por quê? Porque a família não está participando do processo. Ponto, acabou. Parem, pelo amor de Jesus Cristo, de mascarar uma realidade. Parem, não existe mais essa possibilidade de, em pleno século XXI, um professor estar tentando mascarar realidade. A realidade é nua e crua, é essa. Nós temos famílias que presencialmente abandonam intelectualmente seus filhos, não se importam, não querem interagir, não querem brincar, porque acreditam que isso não é importante para o desenvolvimento da criança. Ponto. Presencialmente. Remotamente, mudou o quê? Nada. As famílias, apesar de terem tempo disponível no início da pandemia, quando estava todo mundo trancado, já demonstravam que não tinham de fato interesse, e o problema não era a falta de tempo, é falta de vontade mesmo. Obviamente que as famílias que participam não vão se sentir em nenhum momento, em nenhum minuto constrangidas ou chateadas com a nossa fala, porque não fazem isso que a gente está falando que faz, né? E o professor que realmente se importa, trabalha, segue normativa, não vai ficar estressado a gente falar que ele está fazendo o trabalho dele. Quem não está, aí é outra coisa. Deixa eu ver, comentário. Bom dia, Carla. Não me surpreende, né? A falta de compromisso de alguns pais para com seus filhos. De fato, de fato. Ingrid, eu sempre digo que estou à disposição para dúvida e que podem me chamar, mas ninguém chama, nem responde as mensagens. Eu vou morrer por isso? Jamais. Segui plena aqui, no que você faz muito bem. A gente já tem muita preocupação na pandemia. É plano de aula, é edição de vídeo, né? É preocupação com a criança, é preocupação com a família da gente, é preocupação com o vírus mortal, é um novo normal que não existe. E olha só, o tanto de preocupação que você tem para você estar se preocupando com o gerenciamento de tempo da família e com como a família pega o seu tempo e dispõe para o seu filho. O que a gente tem para fazer é relatar. O resto é com as autoridades competentes. Em determinadas regiões tem Ministério Público, né, para entrar com ação. Em outras, ninguém está ligando, ninguém está se importando. E aí você vai fazer o quê? Vai na casa de cada pai e de cada mãe forçá-los a fazer algo que eles não querem fazer? Impossível, gente. É dar murro em ponta de faca. Bom dia, Ivani.
Essas aulas estão cada vez mais difíceis, principalmente na creche. Os professores se dedicam tanto, mas infelizmente o retorno é muito pouco, né? Vamos lá. Os professores vão ficando muito desmotivados. Essa é a questão. Por que eu fico desmotivado se eu estou fazendo meu trabalho e preparando a minha aula? Por que essa desmotivação toda? Óbvio que porque eu me preocupo com a criança que está do outro lado. Então eu sempre vou sinalizar, eu gostaria que a criança estivesse participando, mas a família dela não quer, não participa. Eu vou deixar de fazer o meu trabalho bem feito? Não. Eu vou perder a minha motivação, o meu gás, o meu interesse, a minha vontade de trabalhar? Não. Porque enquanto eu tenho 70% que não participa, eu tenho 30% que está engajado. Então, o meu olhar é sempre para quem quer, para quem está, para quem gosta, para quem avalia o trabalho como algo importante. É como reunião de pais e mestres. Acho que a classe tem muito essa questão de se preocupar com quem não quer. A gente enquanto pai, vai para uma reunião de pais e mestres. Quando nós chegamos nessa reunião, no horário marcado, a gente tem que ficar lá sentado esperando um pai e uma mãe que não tem compromisso com o horário. A gente tem filho, eu sempre sinalizei, gente, 4 filhos, trabalho, sou professora, eu chego na reunião no horário marcado. Por quê? Porque eu me importo. Se o médico marcar uma consulta para mim às 5 da manhã, eu estarei lá às 4h30. Por quê? Porque eu me importo. Porque se eu não for, eu vou perder aquela consulta. Aí quando é a questão do meu filho, eu não tenho tempo. Na primeira reunião, não tenho na segunda, não tenho na terceira, não tenho na quarta. Se for para chegar numa reunião que era para começar às 8, às 9h30, eu nem vou lá. Eu prefiro ter respeito pelas pessoas que levantaram no horário certo e se dedicaram a ir lá. Aí um pai chega às 8 da manhã para uma reunião. Eu já sentei em reunião e fiquei eu chego 15 para as 8. Eu cheguei às 15 para as 8. A reunião começou quase 10 da manhã, esperando os pais que não tinham chegado. Quer dizer, quem tem compromisso, né, se sente desconsiderado por as pessoas que não têm compromisso nenhum. Então, quem não tem compromisso vai sempre chegando 1 hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois. Então, se o professor começa a se sentir desmotivado porque tem a família que não participa, você deixa de oferecer um bom trabalho, né? Boas sugestões de atividade para as famílias que participam. Então, o seu foco é atender as pessoas que querem ser atendidas. É as pessoas que acreditam na educação, que acreditam que precisam participar do processo de desenvolvimento dos filhos deles. São as famílias que acreditam que têm obrigação, né, que têm compromisso com a questão do intelecto, do desenvolvimento e das habilidades, do desenvolvimento das habilidades e competências dos filhos deles. Aí você está preocupada com uma parcela de pais que está se lixando para aquilo que você está fazendo. Aí, vou parar de fazer bem feito. Por que eu vou parar de fazer bem feito? Porque tem pai que não me dá devolutiva. Né? A maioria não me dá uma devolutiva. Então, tô cansada, então vou fazer aqui de qualquer jeito. Não vou fazer de qualquer jeito. Fazer mais e fazer melhor. E dá a entender aos pais que não estão participando que eles estão perdendo e os filhos deles estão perdendo. Não é você, professor, que está perdendo. É a criança dele que está perdendo, é ele que está perdendo. Ele está perdendo em estreitamento de vínculo nesse momento com o filho dele. O filho dele está perdendo em desenvolvimento de questões básicas, como o desenvolvimento da linguagem do filho. Né? Coisas básicas, o desenvolvimento da coordenação motora fina, da coordenação motora ampla, a questão do aprender a conviver, do entendimento do espaço do outro. O seu filho está perdendo em educação para a vida. Né? Então, quem está perdendo não é você. Então, por que você está desmotivado? Por que você fica desmotivado? Porque tem uma criança que não está tendo oportunidade porque os pais não participam. Mas você tem tantas outras crianças que precisam da mesma oportunidade que tem os pais que estão lá participando. Agora, quem vai fazer uma chamativa em relação... Chamativa foi ótima. Quem vai dar uma chamada nos pais vai ser o seu coordenador, vai ser o seu gestor. Se eles não estão nem aí, o que é que você pode fazer além de promover aquilo que você tem que promover com qualidade? É muito melhor você promover com qualidade do que você ficar focado em quem não quer, né? Nádila, eu vejo que se tivesse um planejamento e uma rotina, eu acredito que em casa os pais não teriam tanta dificuldade. Exato, Nádila, é uma questão de gerenciamento de tempo, né? Ok, tem pessoas que têm uma rotina muito fechada, muito difícil, tem mães que são mães solo, são sozinhas, né?
Os filhos dela sempre vão ficar com alguém, obviamente, nesse período de pandemia. Esse alguém que fica precisa ter a responsabilidade de trabalhar com o desenvolvimento dessa criança. Não é simplesmente, tem alguém aqui tomando conta da criança e ela vai ficar no celular o tempo inteiro e a criança vai ficar sentada na frente da televisão, porque isso não é educação, né? Então, se você tem famílias que não se interam da questão de como a criança aprende, de como ela se desenvolve, é uma questão familiar, do âmbito pessoal de cada um. A sua função, a sua tarefa enquanto profissional da educação é desenvolver o seu trabalho com qualidade, fazer o melhor que você pode fazer. Então, abandone essa ideia de que estou desmotivado porque tem gente que não participa e comece a se motivar olhando para quem participa. Vamos lá. Não abandone os outros, né? Obviamente, não deixe de falar com os outros, mas seu foco não deve ser eles. Cláudia, a presença da família é de grande importância no ambiente escolar. Escola e família têm que andar de mãos dadas. A fragilidade da sociedade é ampla, onde muitos acham que a obrigação, deixa eu ver aqui, e responsabilidade da educação de seus filhos é unicamente do educador e que a sua responsabilidade é fora da escola. Eu, como educadora, viso e respeito o espaço de convivência, porém sei que o conviver é de fundamental importância com o acompanhamento sempre de seus responsáveis. É que as pessoas ainda não conseguem entender, muitas vezes até o professor não consegue entender os pilares da educação. Não se aprende só a fazer, se aprende a ser, se aprende a conviver, né? Não é assim? Há outras questões a serem aprendidas. E a criança não é educada apenas pelo professor, mas também pelo professor. Então, a ideia de que a educação intelectual ela deve acontecer, e ela acontece apenas na escola, é a questão do ensino de competência técnica, mas a criança aprende com os pais dela. E a questão da educação como um todo, né, ela não acontece apenas na família. Quem também fica sinalizando que é função da família educar uma criança está redondamente enganado, porque essa criança não é propriedade da família, é uma questão social. E a escola ela fala de educação integral. Então, você está educando uma criança. Quando você fala das questões de lixo, por exemplo, do lixo, da reciclagem, quando você ensina a criança a pegar o papel do chão e colocar dentro da lixeira, né? Quando você sinaliza para a criança que ela não pode derramar a água do copo no chão, você está educando. Isso não é uma função apenas da família, é também uma função sua, né? Mas eu só reforço isso aqui. Maioria das vezes você não vai só reforçar, você vai de fato ensinar, porque essa criança está em sociedade e você está educando para que ela seja um cidadão melhor. Se você tem pais e mães que não ensinam os filhos a serem educados, né, que a gente pode dizer, mas aí eu vou tomar a função da família. Não estou tomando a função da família, eu estou tomando para mim uma responsabilidade social, porque se essa criança cresce sem limites, sem entender respeito à autoridade, e os pais ensinam que a autoridade não deve ser respeitada, quando essa criança cresce, a devolutiva que a gente tem na sociedade pode ser um marginal, pode ser uma pessoa que vai cometer crimes, que vai cometer atos ilícitos, e isso é ruim para a sociedade. Então, às vezes, a gente se exime da responsabilidade de educar uma criança hoje no sentido de afeto, né, e de acolhimento do que ela é, porque em casa ela não tem referência nenhuma, a gente esquece de acolher. E quando você esquece, mais uma vez a gente pensa no adulto, né, e a gente esquece da criança. A criança, ela está sob os nossos cuidados, eu vou ensinar que ela não pode bater no colega dela, né? Eu vou ensinar que ela deve cuidar da questão do material escolar dela. São coisas básicas que muitas vezes em família eles não aprendem, porque é isso aí. A gente não tem tempo. Infelizmente, é o que a gente vive. Cláudia, necessitamos de uma sociedade participativa e de união entre os professores. Deixa eu ver aqui. Os quais deverão sempre discutir o que é melhor para o seu educando. Quais as habilidades recreativas de atividades dinâmicas para atividade infantil, visando interação de aprendizagem lúdica. Isso é o que trazem os documentos oficiais. Interações, brincadeiras, ludicidade, tudo isso é de extrema importância para a criança. E é isso que os professores precisam ensinar aos pais. Que você é o técnico de ensino. Não é o pai que tem que dizer para você o que você deve privilegiar na escola ou nas atividades remotas, no presencial ou no online. É você, o profissional, é você, especialista.
Ele não. Ele é o pai, é a mãe. A criança não é propriedade dele, não é um ser, é um ser fora dele, não é parte dele, não é parte integrante dele, né? Então, seu filho vai conviver com diferentes grupos, o seu filho vai entender que ele está num mundo que é diverso, e você vai espernear aí o tanto que você quiser, só que você não pode criar o seu filho dentro de uma bolha onde o certo é só o que você quer, né? Você pode ensinar valores para os seus filhos, você pode ensinar até os seus preconceitos para os seus filhos. A escola vem na perspectiva de desconstruir preconceitos e não de imprimir mais preconceitos em relação, por exemplo, aos diferentes grupos. Então, muitas vezes a escola se posiciona no sentido de que eu não quero incomodar o pai, porque se eu ensinar isso aqui de matriz africana, vai ser contra a religião dele. Nós não estamos ensinando ninguém a seguir religião de matriz africana. Nós estamos informando para as crianças que essas religiões existem e que essas pessoas precisam ser consideradas e respeitadas nas suas crenças, como você precisa ser considerado e respeitado nas suas crenças. Então, existe uma diversidade no mundo. O seu filho não vai deixar de seguir a sua religião tão somente porque ele vai ouvir falar de outras religiões ou porque você demoniza outras religiões. Então, o pai na casa dele pode chamar o orixá de demônio se ele quiser, porque é uma questão do preconceito dele, basicamente. Mas, dentro da escola, o professor não pode imprimir preconceito chamando de demônio, né, as divindades de outras pessoas, cujos seus alunos fazem parte de uma comunidade religiosa. E mais, da mesma forma que um professor, né, que lá no seu âmbito pessoal tem alguma rixa com a comunidade evangélica, vai poder imprimir no aluno essa ideia de que evangélicos são pessoas más. Então, a questão de tolerância religiosa e de ensinar aos pais que professor não está na escola para imprimir as suas ideologias. Ele não vive fora de uma ideologia. Professor trabalha com questões de aprendizagem e desenvolvimento. Professor da educação infantil trabalha no sentido de fazer a criança conhecer diferentes grupos, diferentes culturas e respeitar os grupos e respeitar essas culturas para que a gente tenha um convívio social melhor, um convívio social mais harmônico, uma sociedade mais humanizada, em que eu não precise ser assassinada por conta de que você não tem a crença que eu tenho. Então, basicamente, os pais precisam entender isso. Só que muitos professores não querem explicar isso para os pais. Eles querem simplesmente, vou fazer o que o pai quer, vou fazer o que a mãe quer. E aí, pega o documento, amassa e joga no lixo. Bom dia, Deise. Cláudia, eu sou educadora infantil. Meus amores têm 3 aninhos, eu amo contar história, eles adoram. Meu neto, Davi Luca, é meu aluno, ele adora ouvir contos infantis. Brinco e sei como é importante a socialização entre professor e aluno, porque é um laço afetivo muito grande. O amor e a dedicação tem que estar junto. Olha só, Cláudia, né? Deixa eu ver, Cláudia. Muito importante a sua fala, mas me salta aos olhos algo que a gente sempre faz em relação à educação infantil. A gente coloca a palavra aluno. Sempre. Porque nós acostumamos e convencionou que a gente dá aula para criança pequena, né? Então, a partir do momento que a educação infantil entra, né, já na questão legal, como a primeira etapa da educação básica, ali na LDB de 96, né, que é um marco para a educação infantil, primeira etapa da educação básica. A gente pega essa educação infantil e coloca numa perspectiva de preparação para o Fundamental 1, né? Então, é um mini Fundamental 1. E a gente convenciona chamar de aluno, né, e a chamar de ensino, quando na verdade na educação infantil a gente não tem aluno, a gente tem a criança, a gente tem o infante, né? A gente não tem o aluno, a gente não tem o ensino, não é ensino infantil, né? É ensino fundamental, ensino médio e é educação infantil. Mas isso está tão impregnado nas nossas falas que muitas vezes, até quando eu vou fazer alguma publicação no meu site, eu quero usar o termo correto, entendeu? Né? Propostas de atividades, sugestões de atividades online para a educação remota, por exemplo. E eu preciso colocar aula online para a educação infantil, porque o professor ele não procura propostas de atividade, sugestões de atividade, ele procura por essa questão da aula online. Quando o professor vai procurar, eu posso colocar, por exemplo, BNCC na prática, que era o que eu estava usando como terminologia no meu site, quando eu queria trazer a questão das vivências para a educação infantil.
Aí eu coloco lá, né, BNCC na prática. Eu não vou ser achada nos mecanismos de busca, sabe por quê? Porque o professor procura plano de aula sempre para a educação infantil. Então, até a forma como a gente fala em relação a essa etapa da educação, mesmo nós que estamos como especialistas nessa área, é sempre uma ideia de um aluno, de uma criança que virá a ser, e não de uma criança que não é. Né? E às vezes a gente sempre usa, né? O aluno, né? Eu sempre uso, é algo que está muito impregnado no nosso vocabulário. O aluno, e às vezes eu falo o aluno e tenho que voltar, a criança da educação infantil e tudo mais. Acho que a gente precisa também cuidar dessa questão de como a gente vai trazendo a educação e mostrando para as famílias, né? O ensino, né? O aluno, né? A gente tem uma criança e tem uma educação infantil integral que cuida de desenvolvimento e de aprendizagem, não apenas de ensinar a fazer o A, o B e o C e tudo mais. Mas muito importante o seu comentário, viu? Muito obrigada. Obrigada, Eliana. Eliana fazendo elogio nos cabelos, o cabelo já está incomodando, toda hora tem que jogar para trás. Daisy, muito pertinentes essas colocações. Há pais que não querem contato nenhum com a escola, pois a escola de educação infantil é somente o lugar para deixar as crianças. Exato. Se não está aberta, não serve para nada. E a gente vê muito isso hoje nessa colocação, que as pessoas dizem assim, retire o salário dos professores e você vê se a mágica aconteceu. Eu li um comentário, se você retirar o salário do professor, você vai ver a mágica acontecer, ele vai voltar no mesmo momento. Eu amo meu filho, mas eu quero ele dentro da escola, porque eu preciso sair para trabalhar. A ideia da assistência, do lugar para tomar de conta ou do ensino. Então, se configura sempre assim, educação infantil, espaço de preparação fundamental 1 de ensino, ou educação infantil, espaço de assistencialismo, depósito de crianças. E a gente precisa ter uma ideia de educação infantil como a primeira etapa da educação básica, que cuida das questões de desenvolvimento infantil, de respeito à infância, de protagonismo. E a gente não tem isso no Brasil, nem é referendado, inclusive, por boa parte da classe, por boa parte dos profissionais professores. Não é aceito, inclusive, a educação infantil como um espaço de educação integral, né, com essa questão do educar e do cuidar, que são indissociáveis, né? Não é só assistência do cuidar, do dar de comer, né? Não é só a questão de ensinar, né, que vem na perspectiva de escolarização. É um educar e cuidar, que são indissociáveis, é impossível para um professor e para um pai, né, em casa, só cuidar ou só educar se ele tiver compromisso com a criança. Obviamente que a gente tem profissionais na área da educação que não têm o mínimo respeito pela infância. Infelizmente, é uma realidade, está aí na nossa cara. Que vai trocar uma fralda de uma criança, troca como se estivesse trocando um pedaço de pau, né? Faz as coisas, faz tudo de qualquer jeito, mecanicamente. A gente precisa ter esse olhar mais, né, de afeto. Tudo é importante na educação infantil. Desde ensinar uma criança a colocar o sapatinho no pé, até a fralda que você troca, a maneira como você troca, o olhar que você tem para a criança, o auxílio que você dá para a criança. Educação infantil é isso. Precisa estar impregnado de afeto e de respeito e de entendimento de que essa criança é um cidadão de direito e não uma propriedade do Estado ou uma propriedade do pai, onde a gente tem que fazer o que o Estado está mandando ou o que o pai está mandando. A gente segue teorias, a gente segue estudo científico, a gente escuta os especialistas que dizem sobre o que é importante no desenvolvimento da criança. E se é consenso entre os especialistas que a criança aprende através das interações e das brincadeiras, o professor precisa ter compromisso com isso, com as interações e as brincadeiras, porque a gente segue especialistas, não aquilo que quem não tem o mínimo conhecimento de infância fica falando, porque eu tenho tantos filhos. Sim, filho, eu tive 4 filhos, eu não sigo o que eu quero, a minha vontade, o meu desejo, né? Eu não levo para a escola, eu eduquei meus filhos assim, então eu vou fazer na escola assim. Etienne, a questão é que a sociedade não enxerga o profissionalismo do professor. Qualquer um se acha apto a dar uma aula e cuidar de criança. A sociedade não respeita o médico. Qualquer um se acha no direito, né, de prescrever uma medicação. A sociedade brasileira não respeita a questão científica. Basicamente é isso. O médico, você sai, por exemplo, olha uma coisa bem simples. Você vai parir, vamos dizer assim, né? Parir, você vai ter seu filho.
Você sai de lá, o médico coloca um grampinho no umbigo do seu filho e diz, vai pra casa. Precisa enrolar com faixa? Não. Precisa botar gaze? Não, precisa botar nada. Deixa só isso aí. Chega em casa, o que sua mãe faz? Ah, não, tem que enrolar porque vai entrar vento no umbigo. Mas não tem quem possa dissuadir a sua mãe da ideia de que tem que botar uma gaze no umbigo do menino e no umbigo da menina. Ela quer fazer, porque a crendice popular é mais importante do que a questão científica. Então você vê, se você for no médico para buscar medicamento para qualquer coisa, vai ter sempre alguém da sua família dizer assim, não, mas eu tomei isso aqui e me curei. Então não é só uma questão de não respeitar o professor. Não respeita o resto da sociedade como um todo. Uma pessoa que pega o seu lixo, né, quebrou um vidro e não consegue botar esse vidro dentro de uma caixinha e sinalizar para o gari não se cortar, não se importa com a profissão do outro, não se importa, não está nem aí para o outro. Né? Ainda mais quer ensinar o outro. A pessoa vai capinar um lote para você, você quer ensinar a pessoa a capinar um lote, tá errado. O pedreiro está fazendo a sua casa, você está botando defeito, o pedreiro está fazendo errado. Então a sociedade brasileira como um todo parece que não respeita a questão da mão de obra do outro, do trabalho do outro. Eu acho que não seja nem só uma questão do professor. Né? Vai tirar uma pressão, acha que sabe tirar a pressão, aferir a pressão, tirar a pressão, né? Vai matar a pessoa. Vai aferir a pressão no posto de saúde, quer ensinar ao enfermeiro como é que faz. É um negócio estranho demais. Né? Então, a gente tem essa parcela da sociedade que acredita que sabe fazer de tudo melhor do que o profissional da área. Temos. Tem gente que acha que é mais psicólogo do que o psicólogo. Tem professor dizendo, eu sou psicólogo da minha turma. Gente, pelo amor de Deus, você não é psicólogo da sua turma, não. Ouvir uma criança não faz de você psicólogo, não. E mais, tem professor dizendo, eu faço o papel de mãe do meu aluno. Não, você não é mãe, não tem condições de você ser mãe. O afeto que você imprime na sua profissão não lhe faz mãe. E a escuta que você coloca na sua profissão não faz de você psicólogo. Então, esse texto é um texto infeliz de que professor é palhaço, estilhaço e psicólogo. Eu acho esse texto absurdo. Quando trazem numa reunião de professor para ler isso aí, para poder botar o professor para cima como super-herói, coisa que a gente também não é, eu acho um absurdo. Eu acho vergonhoso. Inclusive, porque assim, se eu quero tanto que valorizem a minha profissão, né, ser professor já tá bom demais. Aí eu preciso imprimir na minha profissão competência de outras profissões para poder colocar um peso para dizer que a minha profissão é boa. Não faço isso de jeito nenhum, porque e não é por conta de desvalorizar a minha profissão, não. É por conta de entender que a minha profissão já requer mais de mim, requer muito estudo, muito profissionalismo, que eu amo a minha profissão de paixão e que ela é extremamente importante para a sociedade, tão importante quanto ser gari, tão importante quanto ser pedreiro. Você precisa morar numa casa, o pedreiro é extremamente importante. A pessoa que bate a massa para o pedreiro é extremamente importante na sua vida e dentro da sociedade. Extremamente importante. A pessoa que limpa o lote perto da sua casa, o agente de saúde que passa para colocar o pó nas caixas d'água para você não ter mosquito da dengue. Cada uma dessas pessoas é de extrema importância na sociedade. Eu sou professora, só professora. Ponto. Isso já é demais. Ser professor, gente, já é uma coisa extraordinária. Não precisa ser mais nada não, viu? Não precisa ser palhaço, nem estilhaço, não. Pode brincar, pode rir. Quer ser animador? Faça um curso, diga eu sou animadora. Mas não venha dizer que porque você faz uma palhaçada com um aluno seu, que você é palhaço. Eu não sou palhaço profissional. Brinco, faço palhaçada, mas faço trejeito, dou risada, faço bagunça. Quem tá no meu perfil sabe que eu faço graça o tempo todo. Tem gente, inclusive, que se incomoda porque eu faço graça demais. Aí eu pensei, nossa, como é que pode uma professora fazer isso? Eu faço porque eu sou assim, essa sou eu sou assim. Né? Mas não vou colocar lá que sou palhaça. Palhaça é a pessoa que é profissional para isso. Palhaça é tiririca, né? É o tirulipa, não eu. Sim. Mário, o olhar tão importante precisa estar impregnado de afeição. O olhar precisa dizer, te aceito, te respeito, né? Você é importante, exatamente. Te acolho, né? Acolher é muito bom. Cláudia, o educador sempre busca o melhor por sua iniciativa de promover conhecimento. Eu e meus filhos sempre juntos na escola, né? Fazem ensaios à noite, eles iam comigo e mesmo assim eu sei o quanto sou muito feliz a ser uma educadora do ensino infantil. Realizei meus sonhos. A criança quando dava aula aos meus travesseiros, né? A gente quer ser professor, né? Acho que a questão da vocação é muito forte, né? Paulo Freire sinalizava, né, essa força, né, que ele fala que é chamada vocação. Talvez seja por isso, por essa vocação que o professor ele se dê a salários tão baixos, ele se dê a humilhações tão constantes.
é pela vocação mesmo, pelo amor, que a gente ainda permanece na profissão do jeito que a profissão é. Paulo Freire lutou muito para que a gente fosse valorizado. E hoje o que é que a gente tem? Uma parcela de profissionais, professores que não sabem bulhufas de Paulo Freire, dizendo que ele desvalorizou o profissional professor. Entende? As problemáticas que se colocam pela falta de leitura da nossa classe. Eu acho que cabe profissionalismo em todos os lugares, e a gente precisa parar de romantizar a profissão e precisa parar de acreditar que eu tenho que acolher todas as demandas sociais da escola. Todas as demandas sociais. Que eu tenho que gerenciar numa atividade remota, que eu tenho que gerenciar o tempo do pai na casa dele. Que eu tenho que estar pensando que a família não tem 20 minutos, 10 minutos para o filho dela. Então, é uma questão de como a gente foi ensinado sobre o que é empatia. A empatia é você se colocar no lugar do outro. Sim, a empatia é eu me colocar no lugar do outro, ter o entendimento que tem famílias que têm certas dificuldades, ter o entendimento que às vezes a família não tem internet, e eu preciso atender essa família que não tem a internet de outra maneira. Empatia é eu ter o entendimento que são mães trabalhadoras, que precisam do tempo para poder trabalhar fora, e de que eu tenho que adaptar as minhas atividades à realidade dessas famílias, dialogando com elas. Em que sentido? Olha, eu estou tendo essa dificuldade para fazer atividade com meus filhos porque eu trabalho e chego em casa a tal hora, eu não tenho tempo, O meu tempo está muito corrido, para fazer essa atividade que você mandou. É você adaptar a sugestão que você mandou para outra coisa que o pai e a mãe possam fazer no gerenciamento do tempo deles, mas isso você só consegue com conversa. Agora, você simplesmente olhar para a família e dizer assim, tadinhos, eles não têm condições de acolher o filho deles, não tem condições de contar uma história para o filho deles, não tem tempo de fazer uma brincadeira no momento de um banho, não tem tempo para colocar a criança na cozinha junto com ele enquanto está fazendo a comida, para poder estar trabalhando ali, ajudando a pegar uma batata numa geladeira, não tem tempo, entende? Então não é uma questão de você não ter empatia. Ter empatia é isso. Ter empatia não é você olhar para a família, ter empatia pelo adulto e desconsiderar a criança no processo. Isso não é empatia. Isso é você acolher atitudes irresponsáveis de pessoas que são adultas, que deveriam estar dando um jeito na vida deles de gerenciar o tempo não é para acolher a gente, não é para colocar a gente no tempo deles, não. É para colocar os filhos deles na rotina deles. Entendeu? Então, é a questão do que a família está fazendo e do que o professor está propondo. Aí, quando você for propor a sua atividade, você faz o seguinte, conversa com a família, pergunta para essa família quais são os espaços disponíveis para fazer atividade, pergunta para essa família se elas têm condições de fazer essa atividade desse jeito, e se elas não tiverem condições, você adapta. Então, a gente está sugerindo essa atividade aqui, mas se você achar por bem, a gente pode adaptar para você fazer essa aqui. O que é que você acha, No gerenciamento do seu tempo aí, quanto tempo você pode dar para o seu filho? Olha, essa semana está um pouco apertada aqui, eu estou conseguindo tirar 20 minutos. Eu sei que é pouco tempo. Essa questão da família também não mascarar a realidade. Tenho pouco tempo, tenho 20 minutos, o que eu posso fazer em 20 minutos? E o professor passa uma sugestão que o pai consiga fazer em 20 minutos. Isso é ter empatia. E isso é ajudar o pai no gerenciamento do tempo dele, É entender o contexto social dessa pessoa, entender se ela precisa de atividade que vá numa folha ou se ela precisa de atividade online, porque às vezes ela não tem internet. É acolher essas questões da melhor maneira possível. Isso a gente pode fazer. O que você não pode fazer é gerenciar o tempo de uma pessoa que não lhe responde uma mensagem no WhatsApp, de uma pessoa que não dá uma devolutiva, de uma pessoa que presencialmente sempre foi ausente e online também está sendo ausente. A gente faz o que a gente pode fazer. Não o que a gente acha que, por sermos super-heróis, somos capazes de fazer. Você não é capaz de estar em cada lar gerenciando o tempo de cada família. Você pode auxiliá-los se eles pedirem um auxílio para vocês. Olha, não consigo fazer assim. Então, você pode fazer desse jeito? É basicamente isso. Abertura de diálogo em responsabilidade. Você é adulto, o pai é adulto, quem está no meio é a criança. Quem é considerado no meu planejamento, a princípio, a criança, sempre a criança, toda a vida a criança. Eu parto do interesse da criança, da vontade da criança, do respeito à criança. O pai e a mãe é segundo plano, porque a criança não é
uma extensão de papai e mamãe, ela é um cidadão de direito e o serviço que eu estou prestando para essa família, sim, mas antes de ser um serviço para a família, é um serviço para esse cidadão de direito, para esse sujeito que é a criança, esse sujeito histórico. Então, se eu for passar uma atividade, vai ser pensando nele, em acolhê-lo e em amá-lo, e o máximo que eu posso fazer é tentar sensibilizar os pais para que entendam a importância das atividades e assumam as suas responsabilidades enquanto adulto. Empatia é isso. Converso com você, dialogo com você, entendo os seus contextos, mas não posso, de maneira nenhuma, te eximir das responsabilidades que você tem, porque tenho empatia. De repente, ok, né? Eu tenho a responsabilidade de fazer determinado exame para detectar se eu tenho uma doença ou não. Estou sem tempo, não estou conseguindo ir, tenho que arrumar um atestado, tenho que fazer alguma coisa, tenho que dar um jeito. Ok, a minha empatia é entender que você está passando por um período difícil, mas não dizer para você não faça o exame, porque você pode estar com uma doença grave, estar protelando isso, né? Ter complicações e vir a óbito. As pessoas precisam aprender a ter responsabilidade e parar de usar a palavra empatia para poder se cercar de responsabilidades. Basicamente é isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Muito obrigada pelo carinho de vocês todos. Tá bom? Fiquem com Deus. Tenham uma ótima quinta-feira, né? Até mais.